Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de arte, ok? Bem, para hoje então, gostaria já de iniciar a minha fala dizendo que nós vamos utilizar o nosso livro didático hoje, nós vamos utilizar o nosso caderno e uma plataforma virtual, tá? Essa plataforma virtual, eu vou dizer para vocês como é que ela vai funcionar e nós vamos, inclusive, digamos assim, ver de que forma ela vai nos auxiliar nos nossos estudos de arte, ok? De antemão, gostaria também de agradecer aos comentários que alguns alunos fizeram em decorrência da minha aula na semana passada, que gostaram, que acharam uma abordagem interessante, enfim, é um grande desafio deixar uma aula assim mais interessante com aquele gostinho de quero mais, tá? Mas eu espero que vocês hoje ainda estejam aí com esses ânimos e vamos lá. Vamos lá então. Para hoje nós vamos utilizar o nosso livro didático, como eu comentei, e o nosso assunto será assim como a realidade. Tá? As páginas do nosso material são as páginas 4 a 7. Turma, vejam o seguinte. Quando nós falamos em assim como a realidade, lembramos do real. Consequentemente, falando agora do ponto de vista artístico, nós vamos lembrar de um movimento que foi extremamente importante, justamente no período em que havia uma ascensão da burguesia. Nós estamos falando do nosso realismo, tá? Antes disso, como nós estamos falando de realismo, vamos dar uma olhadinha no nosso livro didático antes de eu mostrar a plataforma virtual. Vamos lá? Para a página 4. Pronto, aqui está o nosso material, tá? Mas esse é o meu, deixa eu colocar no de vocês. Tá? Quando vocês abrirem o livro, vocês vão direto a esta parte aqui, assim como a realidade. Tá? Vocês vão observar aqui a imagem de uma pessoa, um rapaz, tirando uma foto, né? Vejam o seguinte, logo de início eu já trago para vocês uma informação que ela pode ser impactante. Se você gosta de tirar selfie, eu pelo menos gosto de tirar selfie com os meus amigos. E aí eu te lanço a seguinte pergunta. Você acha que a fotografia, aquela foto, aquela selfie que você faz, é um retrato da realidade? Bem, e aí eu trago para você a seguinte concepção, ou a seguinte ideia. A partir do momento em que nós, vejam bem, em que nós posamos para uma foto, a foto deixa de exibir a realidade. Hoje em dia, com os filtros do Instagram, com grandes aplicativos, aí um número vasto de aplicativos de edições, a realidade da foto ela se perde cada vez mais. Mas o que eu quero que nós entendamos é o seguinte: a partir do momento que você faz uma pose para uma fotografia, ali deixa de existir a realidade. Então, a fotografia ela não vai exatamente mostrar o que é real. Opa, mas professor, por que o senhor fala em relação à fotografia? Porque existiu um movimento artístico que foi o realismo, que ele realmente tinha como característica o real. Mas o real de que forma, de que maneira, quais as características desse real, desse realismo, como que o senhor traz logo de cara uma informação e não continua. É porque, na verdade, eu quero deixar aí com vocês uma vontadezinha de fazer uma pesquisa e de continuar a prestar atenção na abordagem que eu trago hoje para vocês, tá? Vamos lá, então. Vamos observar o seguinte, nós temos a primeira imagem do Jean-François, tá? Os serradores de madeira. Olha que legal! Se você observar, nós temos na nossa sociedade atual algumas profissões que elas são marginalizadas. Professor, mas nossa, o senhor está sendo muito forte em dizer isso, mas infelizmente é verdade, tá? Nós temos, por exemplo, uma profissão do gari.
A profissão do gari, ela é de extrema importância para a manutenção da nossa cidade, mas infelizmente é uma profissão que está à margem da nossa sociedade, marginalizada, tá? Marginalizado veio de margem, tá? E o que isso significa então? Significa que é uma profissão que ela não é valorizada. Hoje em dia, a nossa sociedade valoriza médico, advogado, jornalista, ele ainda continua sendo valorizado, mas um professor ou o próprio gari, tá? Isso eu falo de uma maneira geral, tá? Essas profissões, elas não são tão valorizadas. O que isso significa então? Significa que, graças ao movimento do realismo, o realismo denunciava certas classes sociais que não estavam no topo, mas que eram importantes para a manutenção da própria burguesia. Então nós temos os serradores de madeira. Os serradores, eles faziam um trabalho braçal e, consequentemente, não se olhava para um serrador como se olha para um advogado, tá? Então veja que aí nós já temos uma uma presença de personagens que são marginalizados, tá? Em seguida, nós temos aqui mulheres peneirando trigo. Olha, pelo mesmo motivo, tá? É muito mais fácil eu representar numa pintura a classe social que não é predominante, tá? Do que eu apenas, por exemplo, teorizar verbalmente, tá? A arte, ela tem esse poder. O poder da arte é justamente de fugir da realidade. Mas, professor, que fugir da realidade? Que fuga é essa? É justamente o fato de que, graças à arte, nós conseguimos observar situações do cotidiano que na vida real nós não damos atenção. Tá? Estão lembrados do exemplo do mendigo que eu dei? Então, tragam esse exemplo do mendigo, façam um resgate para esta aula de hoje, porque vai ser extremamente interessante e importante trazer essa essa concepção do que é o real, tá? Vamos ver o que diz aqui, ó. Observe as imagens e responda e converse com os colegas sobre as questões a seguir. O que os artistas representam nas pinturas? Uma boa, né? Os elementos das artes visuais, como cores e linhas, foram utilizados para criar que tipo de representação? Veja o seguinte, aqui nós temos a tonalidade mais alva no meio da imagem. E aqui nós temos a tonalidade mais escura nos cantos da imagem. Dá para entender? Dá para perceber a diferença? Então, isso você já deve levar em consideração. Ou seja, aqui nós temos, cor clara, né? Voltada mais aqui para o meio da imagem, e a cor escura mais voltada aqui para os cantos da imagem, tá? Vejam que a cor escura ela vai representar aqui justamente algo mais trevoso, né? Mais dark, vamos colocar assim. Isso significa uma contraposição ao trabalho braçal do serradeiro, que é um trabalho pesado, assim como a luz que é representada aqui, ou como a ausência de luz, né? Isso não significa que o trabalho da mulher peneirando trigo seja mais fácil em decorrência da luz. Não, tá? O que é interessante aqui ressaltar é justamente o fato de o porquê que essa imagem está iluminada, sendo que o trabalho ele é também braçal, tá? Mas enfim, eu quero que vocês pensem sobre isso. Depois nós temos aqui, se cada uma das obras apresentasse uma crítica à sociedade de sua época, o que poderia estar sendo criticado em cada uma delas? E aí eu quero que vocês reflitam.
Em seguida, o nosso material ele vai apresentar as os objetivos da unidade. Até o final desta unidade, nós vamos compreender o movimento realista, entender o estilo impressionista, analisar elementos do impressionismo na música, conhecer a proposta dos balés russos e entender o pós-impressionismo. Nós vamos observar logo aqui de início, deixa eu dar zoom, que nós temos um primeiro comentário sobre o realismo, para que vocês entendam logo de que forma e quando aconteceu este movimento. Nós vamos ver o seguinte, que a partir do desenvolvimento técnico e científico, houve então, na França, entre os anos de 1850 e 1900, então veja, para o final do século XIX e início do século XX, um novo movimento nas artes visuais, o realismo. Tá? No Brasil, nós temos como uma forte tendência do realismo, mais voltada para a literatura. Tanto que nós temos Machado de Assis, depois nós vamos ter o naturalismo representado pelo Aloysio de Azevedo, né? Pelo Raul Pompeia em O Ateneu. Tá? Mas quando nós falamos nas artes visuais, nós vamos precisar entender que as características elas continuam sendo as mesmas, tá? E este movimento ele é uma contraposição do romantismo. Enquanto o romantismo acreditava no ideal, acreditava na exaltação de sentimentos, o realismo vem e quebra esse sentimentalismo todo. Diz, não é assim. Nós temos uma classe que não é predominante, mas que exerce um trabalho braçal e não adianta idealizar isso, porque é o que está escancarado, mas ninguém quer falar. Tá? Então veja o quanto este movimento foi importante, tanto nas artes visuais, tanto na literatura, principalmente na literatura, tá? Que nós vamos ver ali uma denúncia à burguesia, nós vamos observar ali que algumas profissões elas começam a aparecer de forma mais concretizada, como o papel da prostituta na sociedade. Nós vamos ter essa característica aí, tá? Então veja, nós vamos estudar um contexto agora que é diferente de tudo que nós já estudamos. É diferente do renascentismo, né? É diferente do romantismo, é diferente do trovadorismo, que foram movimentos que vocês já estudaram em outro momento, tanto na literatura quanto na parte da arte mesmo. E agora nós vamos entender de que forma o real ele nos afeta e afeta o nosso conhecimento do ponto de vista social. Tá? Vamos ver aqui o que mais nós temos. Os artistas do movimento realista procuravam, por meio de suas produções, desmascarar as mazelas sociais, fazer críticas políticas, lutar pela liberdade individual, retratar cenas cotidianas e pessoas comuns trabalhando. Legal, né? Bem interessante. E eu gostaria de passar para cá. O realismo ele teve influência direta de dois ideais socialistas, tá? Do Karl Marx e do Friedrich Engels. Ambos lutavam pela igualdade social e de distribuição de renda. Gente, isso é extremamente importante que vocês saibam. Tanto que no Brasil, a partir de 1881, nós vamos ter aqui, em solo brasileiro, um período em que a República logo mais será defendida. Então, os ideais desses filósofos, eles ficam muito mais, como podemos colocar, de forma mais intensa, e isso contribui também para que o brasileiro desenvolva mais o senso crítico, lute pelos seus ideais, questione a realidade, questione a sociedade e questione o seu modo de viver. Então veja o quanto tudo isso foi importante, tá? E nós vamos ter ainda mais aqui, ó. Nós vamos ter aqui como um nome nas artes plásticas o Jean François,
tá? Ele foi aqui, segundo o nosso material, um dos artistas mais expressivos do realismo e desenvolveu um método próprio de pintar paisagens. Aqui nós temos como exemplo, tá, de uma das obras mais famosas do Miller, tá, que é Jean-François Miller, né? As respigadeiras. E aí eu pergunto de você, o que é uma respigadeira? Então, nós vamos observar que a espigadeira é uma máquina essencialmente para peças de madeira maciça, tá? Mas aqui, como nós estamos falando do trabalho da camponesa, nós vamos associar esse trabalho massivo, exaustante, com a postura ali da camponesa, com o trabalho da camponesa como uma postura heróica, tá? Turma, vejam o quanto nós temos aqui como algo novo. Nessa época, era incomum a pintura de pessoas do povo e de trabalhadores, ainda mais em situação de destaque. Nós vamos observar, inclusive, o seguinte: ainda no Renascimento, nós vamos ver uma valorização da antiguidade clássica, uma valorização dos deuses. Então vejam, é muito, muito radical chegar e colocar ali como um objeto artístico uma profissão que é totalmente desvalorizada. Nossa, há um choque, há uma quebra, há uma ruptura. As pessoas vão começar a ter um outro olhar do que é arte e de que forma aquele personagem ou aquela personagem ali representada pode modificar ou pode se tornar importante, tá? Muito interessante isso, viu, gente? E aí eu gostaria, inclusive, de ressaltar o seguinte: graças ao realismo, eu, professor Henrique, eu tive uma concepção muito diferente da vida. E aí aqui deixo uma opinião própria mesmo, uma opinião minha, tá? Não adianta você ter um amplo domínio de interpretação da arte, ou do campo literário, ou da matemática, da história, da filosofia, da sociologia, se você não dá bom dia para o porteiro, tá? Então, quem vai se tornar aquele objeto a ser interpretado é você, mas não como uma classe trabalhadora, tá? Justamente ao contrário, como um ser humano que ainda não entendeu o real propósito da vida. Isso aí é uma característica do realismo, tá? Justamente criticar esse tipo de comportamento, tá? Mas enfim, vamos lá, ainda temos mais aqui, né? Aqui eu vou deixar como tarefa para casa, tá no nosso materialzinho, no nosso PDF. Agora, turma, agora, esse aqui eu vou deixar que vocês leiam também, tá? É do Colbert. Aqui nós vamos ter o Ateliê do Artista, uma obra que representa personagens da época em relação às disparidades sociais. Sabe quando você... eu não sei se vocês já assistiram a série... Deixa-me pensar o nome daquela série. The Witcher. Tá? É uma série, não é propaganda, tá? Mas é uma série interessante para a gente fazer essa imagem mental. Essa série vai retratar justamente o The Witcher, que é um bruxo, né? Em contrapartida com uma sociedade burguesa, tá? Então imaginem agora na vida real o The Witcher representando as classes minoritárias lutando com classes elitizadas, a burguesia, tá? Seria essa representação que você deve ter em relação à obra do Colbert, tá? O Ateliê do Artista. Tanto que nós vamos observar aqui, ó, um grande número de personagens masculinos. Nós vamos observar aqui uma personagem feminina nua, tá? Vejam bem, nua. Se você for procurar, você vê uma outra personagem feminina na imagem, tá bem aqui, tá? Mas o público inteiro é masculino. E o pintor aqui, ele faz uma pintura da natureza. O que isso significa, então? Nós vamos ver aqui. Observe no lado esquerdo da pintura a presença de burgueses
e gente do povo, como um padre. Aqui, tá, gente? Aqui, ó. Olha o padre bem aqui. Um comerciante, um mendigo. Nossa, que interessante. Olha o nosso mendigo aparecendo aí de novo. Nosso mendigo não, mas o personagem do mendigo que eu citei lá na nossa primeira aula, tá? No lado direito, você já vai ver o quê? O amigo do pintor, tanto que nós temos o poeta Baudelaire, tá? Ele foi um personagem extremamente importante para que houvesse a ascensão de movimentos sociais, tá? Bem, o tamanho da obra é extremamente grande e faz referência às pinturas históricas. Se você olhar para esta mulher aqui, você vai lembrar inclusive de uma deusa, a que representa o ideal de beleza, o ideal padrão de beleza. Então, vou deixar que você pense aí, tá? Mas se você também levar em consideração, o Colbert ele vai ironizar a arte acadêmica em dois sentidos. Ele vai se inserir na obra e vai inserir uma musa em uma pintura de natureza realista. Tá? Nosso material ainda tece alguns comentários, eu vou deixar que você leia. O que nos interessa aqui para hoje é você fazer essa análise aqui dessas pessoas no sentido de que classe eles representam. Tá? E por que falar em classe é tão importante no realismo? Tá? Aí depois nós vamos ter o Manet, tá? Com um pintor pertencente ao movimento realista, Manet ou Manet, né? Ele pintou cenas cotidianas nas quais estavam presentes mendigos e pessoas do povo. Olha aí, ó. Interessante, né? Nós temos a obra Olímpia, que retrata uma prostituta de Paris. Olha aí que interessante. Eu falei há pouco sobre o trabalho da prostituta. No Brasil, nós vamos ter, por exemplo, a figura da Marcela, tá? Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ali no realismo do ponto de vista literário. Então, olha uma outra figura aí representando a prostituta de luxo, tá? Então vai fazer uma pose semelhante à da mulher retratada na obra Vênus de Urbino de Tiziano, que gerou bastante polêmica. Turma, aqui eu gostaria também de fazer uma outra interpretação que também vale muito a pena. A mulher, nós já sabemos que é prostituta, tá? A prostituta, ela dorme com várias pessoas, mas não como um prazer para ela, mas é por uma questão mesmo de que financeiramente é mais interessante estar nesta condição, tá? E também devemos levar em consideração o papel de que a própria sociedade pode ter marginalizado esta personagem e ter feito com que ela vire prostituta, tem isso também, tá? E a personagem dela está em contraposição à personagem da negra, tá? Em todos os aspectos, todos, inclusive de liberdade. Embora ela seja prostituta, mas ela tem a sua liberdade, digamos, financeira. A escrava, que o que parece ser a escrava, nós temos todos os indícios de ser uma escrava, não tem liberdade, nem sequer financeira. Não tem liberdade no prazer, por exemplo. A escrava provavelmente não tem relações com outras pessoas. A prostituta sim. Tá? Então vejam que tudo isso deve ser levado em consideração. Tá? Turma, eu vou deixar que vocês leiam, tá? As páginas de hoje. Eu gostaria de dar uma atenção agora à plataforma virtual que eu comentei. Vamos lá? O nome da plataforma é esta daqui. Esta daqui. Você vai colocar lá no Google, tá? Google Arts and Culture. É o nome em inglês, né? Assim mesmo como aparece aí na telinha. Ou você pode baixar este aplicativo no seu celular, tá? Se você baixar, você vai ter um acesso com maior facilidade. Como eu estou aqui pelo meu computador, então eu vou abrir no navegador e aí eu vou mostrar para vocês de que forma essa plataforma funciona, ok? Vamos lá. Pronto. A plataforma já está aberta, tá? Ela vai aparecer dessa forma. Eu fiz login com a minha conta do Google, tá? E aqui tem muita imagem, muito recurso para você ter como suporte nas nossas aulas, tá? Nós vamos utilizar bastante essa plataforma. Eu sugiro que você já baixe, deixe ajeitadinho aí no seu celular, porque vale a pena, tá?
Você pode ver aqui algumas imagens em 360 graus, você vai conhecer algumas imagens aqui de pontos turísticos, você vai ter inclusive trabalho sobre cores, tá? Ó, nós vamos observar aqui, ó, de que forma a cor pode influenciar um trabalho artístico, por exemplo, o azul na moda, o verde na arte, o amarelo em street art, né, que é a arte de rua, a cor rosa, perdão, em artesanato, laranja em miniaturas e assim sucessivamente. Como nós estamos aqui trabalhando o realismo, nós vamos então procurar sobre o realismo. Inclusive já está aqui, ó, realismo, tá? E aí a plataforma vai te redirecionar a todo o conteúdo e lugares em que há obras voltadas ao realismo e tudo que estiver relacionado ao realismo, tá? Então, por exemplo, eu vou abaixar aqui, ó, e já encontrei aqui muitas obras de arte do período realista. Nós vamos abrir essa daqui, ó. Ela foi interessante, ela é interessante, na verdade, para nossa interpretação. Aqui nós temos... vejam bem, nós temos aqui uma plataforma que ela é toda em inglês, tá? Então não se apavorem. O meu próprio navegador ele traduz. Eu espero que o navegador de vocês também tenha essa mesma função. Nós temos aqui então a figura de uma nurse, que é uma enfermeira, tá? E nós temos aqui, inclusive, um comentário sobre ela, sobre a obra. Vamos ver. Esta pintura em madeira mostra uma mulher sentada à mesa enquanto pensa. Ela parece fazer parte de uma atmosfera congelada e suspensa que lembra as conquistas imóveis e distantes do realismo mágico, mas também do novo realismo de objetividade alemão. A originalidade do artista de Palermo, integrante do grupo Eita! É porque é mais voltado para o italiano, né? Grupo del Quattro. Fica, no entanto, evidente na execução de contornos bem definidos, nos tons de cinza predominantes e na composição originada da combinação arquitetônica de seus elementos. Mas o que é interessante a gente observar é justamente a figura da enfermeira e a tonalidade também. A enfermeira, inclusive, é uma profissão que não é tão prestigiada, tá? Vamos ver o que mais. Vamos ver. Tem muita. Tanto se você for procurar outros movimentos, também tem. Ó, o impressionismo, tá? O renascimento, o barroco, o que é o rococó também, né? Nós temos aqui algumas obras voltadas ao realismo social, tá? Vamos ver aqui o que mais pode nos interessar. Vejamos. Vamos passar aqui. Vamos ver essa daqui, tá? Essa aqui é o retrato, deixa eu ver, de uma garota persa, né? Então, nós vamos observar que também temos comentários sobre ela. É o perfil da criança que é traçado com linhas abruptas, secas e gráficas, tá? Esse abruptas aqui, gente, tem um estudo sobre essa palavra, tá? Que ora ela se encontra como abruptas e ora abruptas, tá? Uma outra aula eu vou comentar sobre ela. Destacando-se fortemente do fundo neutro da simples parede rebocada, tá? O que nos interessa aqui é justamente o jogo de cor e o fato de por que ela está de perfil, tá? Mas eu quero que você reflita. Eu estou te mostrando essa plataforma virtual com este objetivo mesmo, tá? Nós vamos, nas próximas aulas, fazer muita retomada a essa plataforma. O objetivo de hoje é te mostrar como funciona. Inclusive, vou tirar bastante obra daqui para fazermos análise semiótica. Professor, o que é análise semiótica? É a interpretação do quadro, ok? Vai ter uma aula que eu vou pegar uma obra mesmo e fazer uma análise inteira. E aí vejam que fazer essa análise semiótica não é algo fácil, mas também não é algo impossível. Nós vamos trabalhar juntos, ok? Enfim, essa plataforma ela será muito útil e eu espero que nós possamos aí ter facilidade com ela, ok? Baixem logo no aplicativo, no celular de vocês, porque nós vamos utilizar. E aí nós vamos fazer uma retomada agora ao nosso livro didático. Pronto, aqui voltamos. Agora nós já estamos no impressionismo. Turma, não quero trazer uma enxurrada de informações para vocês.
Como nós ainda estamos nas primeiras semanas, vocês ainda estão em período de adaptação, eu vou deixar o impressionismo para a próxima aula. De qualquer forma, cabe a vocês ler as páginas do livro que eu acabo de comentar, do período realista, tá? E cabe também a vocês iniciar uma leitura acerca do impressionismo, tá? A nossa aula ela vai terminar por aqui. Vou deixar uma atividade, respondam. Dúvidas vocês podem me perguntar, eu estou aqui exatamente para isso. Nós vamos estabelecendo este diálogo e nós vamos nos ajudando. Nós vamos então nos ajudando e estabelecendo todo o diálogo possível, tá bom? Perfeito. Então, aos alunos que estiverem pendência de material da última aula, podem me procurar também, ok? Que a gente vai resolver isso, certo? Turma, então, fique com Deus, boa leitura, bom exercício e até a próxima aula. Tchau, tchau!